reflexão de um poema, um verso, que não sei qual será o poema de T.S. Eliot, em que diz: no meu princípio está o meu fim, e eles pegam nisto para dizer que, pronto, tal como foi no princípio, então Nas será no fim. origens está o fim. Exatamente. A própria ciência, quando, e aqui também fala algo, já não me lembro onde, fala do Big Bang. Frente, sim, é mais à frente que fala dessa E assim teoria. como há o Big Bang, também existe o Big Crush, portanto, há a expansão do universo e a contração do universo. Mas aqui nós, aquilo que sabemos é que o início foi com Deus, num estado de absoluta pureza, sem pecado. E o final, também que está previsto, é com Deus outra vez, num estado de pureza, sem pecado e sem morte. No estado inicial, exatamente. Portanto, esta semana nós vamos nos debruçar mais sobre este último dos eventos, pelo menos no que toca a este mundo, não é? O último dos eventos, neste mundo tal como o conhecemos, que é precisamente então a segunda vinda de Jesus. Nós temos a informação de que o dia do Senhor, aquilo que tu estavas a dizer, que já vem desde o Gênesis, e de facto a lição realça isso no dia de domingo, que o dia do Senhor não é uma invenção do Novo Testamento, não é uma novidade que só surgiu no Novo Testamento. Portanto, já o próprio Velho Testamento, à semelhança de outras doutrinas, no Velho Testamento já tínhamos indícios, já havia indícios, pistas, sombras daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Portanto, esta verdade esta doutrina não é propriamente uma novidade para o Novo Testamento. Nós vemos que os escritores, portanto, do Novo Testamento não fizeram nenhuma revelação. Eles promoveram, foi uma verdade que já tinha sido revelada na Bíblia, portanto, porque esta verdade que foi revelada nos tempos dos Antigos Testamentos passou a ser vista por uma nova luz e passou a ser compreendida de outra maneira após a primeira vinda de Jesus. Portanto, até à primeira vinda de Jesus, falava-se, sabia-se, ensinava-se, doutrinava-se esta verdade. Mas era demasiado abstrata para os homens compreenderem. E só após a primeira vinda de Jesus, só após o sacrifício de Jesus, é que os homens conseguiram ter discernimento e entendimento para abranger então esta verdade. Daí a razão dela ser o núcleo, não é? É a verdade essencial e fulcral do Novo Testamento. Por esta razão, pela vinda de Jesus, pela primeira vinda de Jesus. Eu penso que o Novo Testamento ajuda-nos a compreender melhor o Evangelho. Daí que o Evangelho, portanto, a Boa Nova, porque as coisas, quando Jesus chegou, as coisas estavam assim muito mal compreendidas, não é? Em todos os níveis, portanto, mas o dia do Senhor também estava mal compreendido. Sim, os judeus tinham a crença de que era uma vinda real como rei de Israel. A vinda do Messias, que o Messias era encarado como aquele que ia livrar o povo do jugo opressor do inimigo, mas sim, mas não nesse campo, no campo espiritual. E depois também aquele que era o rei, que ia surgir assim, surge-nos como uma figura menos forte, que sofre no nosso lugar, se humilha, que é humilhado, que é derrotado. E é interessante este aspecto porque em vez de triunfar de uma forma bélica, ele é derrotado, porque a cruz é isso, ela acaba por ser quase, numa primeira análise, acaba por ser um símbolo de uma derrota, não é? Porque ele foi crucificado. E não é de uma derrota qualquer, porque a simbologia da crucificação, quer dizer, só acontecia ao mais real ser humano. Quer dizer, na Bíblia, o ser pendurado desta forma, o corpo ser exposto desta forma, era o maior dos castigos. Era a humilhação total. Sim, mas de facto aquilo que acontece é, portanto, o Evangelho tem a ver com isto. Nós estávamos neste ponto e de repente dá-se a queda. Não é? Nós conhecemos isto biblicamente como sendo a queda. Quando Adão e Eva pecam, então aí dá-se a queda da humanidade. E nós andamos cá por baixo. Andamos sempre cá por baixo, descendo, afastando-nos da condição inicial. Mas somos resgatados por Cristo. E aqui também é interessante, o Evangelho tem estas duas facetas. A primeira faceta, que Jesus vem para nos resgatar. E a segunda faceta é que torna-nos a todos iguais. Aquilo que acontecia no tempo de Jesus não era isso. Havia uns que eram bons e uns que eram pecadores. E alguns que andavam assim pelo meio, como sejam, por exemplo, os publicanos. Mas
mas aquilo que Jesus fez foi O ele tornou-nos sacrifício todos, de Jesus fez tornou-nos tábua todos rasa. igual. Não, tornou-nos todos iguais e mostrou que de facto todos somos iguais aqui no plano da salvação, porque todos precisamos do mesmo, que é sermos cobertos É aquela pelas imagem de vestes da estamos todos justiça no de mesmo Cristo. barco. Portanto, Pronto, mas como tu dizias, aqui vem-nos trazer alguns textos anteriores, portanto, ao Novo Testamento, portanto, do Velho Testamento, nomeadamente Isaías, Zacarias, exatamente. Daniel, Sofonias. Eu também gosto muito deste texto que aqui está, de Sofonias. E eu ainda me lembrei aqui de mais dois textos que me dizem muito, que também têm a ver algo com isto. Um está em Jó. Jó no capítulo 19, 25, 26, é um texto muito conhecido. É um texto que muitas vezes quando estamos em funerais, em cerimónias fúnebres, é lembrado, em que Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revesti deste meu corpo, da minha pele em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Portanto, Jó também já está a dizer isto. Portanto, está a dizer que está a referir-se ao último dia, o dia final, e à grande ressurreição dos crentes. E é engraçado quando nos lembramos que, cronologicamente, Jó é dos livros mais antigos da Bíblia. E quando pensamos nisso, vemos que está mesmo desde o início. Não há hipótese. Vem mesmo desde o início. E tens aqui mais um texto, em João 11, no capítulo 11 de João, versículo 24, em que Jesus chega mais ou menos atrasado para socorrer Lázaro. Como tu sabes, não é? Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava muito doente e ainda se demorou então, e depois então foi, já tinha anunciado aos seus discípulos que Lázaro estaria morto. E quando chega, as irmãs queixam-se: Senhor, se tu estivesses aqui. Mas há uma altura em que ela diz assim: eu sei que ele, e está-se a referir a Lázaro, e diz assim: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Portanto, cá está mais uma vez. E isto, se fores a ver, é antes de ser escrita uma letra nos Evangelhos. Exatamente. Porque é ainda durante a vida de Jesus. Jesus ainda nem tão pouco tinha morrido aqui nesta altura. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aliás, este episódio de Lázaro... Era isso que eu estava a ver, porque está na lição... Está mais à frente, pronto. Então não vou falar mais nada sobre este assunto. Está na de... Bom, agora também não sei, mas a gente já vai lá chegar. E é interessante ver também que a lição chama-nos a atenção que o dia do Senhor vai ser um dia de facto de destruição, de confusão, de tristeza, mas para um determinado grupo. Para outro grupo vai ser finalmente o dia da libertação. Não é? Ou seja, aqui há uma escolha que nós temos que fazer conscientemente. E isto é um assunto que eu pelo menos noto, pelo menos a Igreja do Barreiro, não se cansa de batalhar sobre este assunto. Nós temos que fazer diariamente escolhas. As nossas escolhas têm que ser escolhas conscientes, escolhas inteligentes. E a lição lança-nos este desafio. Que escolhas é que nós podemos, e mais do que podemos, que escolhas é que nós devemos fazer agora para nos assegurarmos de que estamos de facto do lado certo? Que no dia do Senhor não estamos junto aos perdidos, em que aquele dia é um dia de terror, é o verdadeiro dia do Apocalipse, como muitas das vezes é prefigurado em ficção, não é? Nos livros e nos filmes, mas que é verdadeiramente o dia da libertação. É finalmente o dia que nós tanto ansiamos. Acho interessante falar dos filmes. Se tu disseres Apocalipse, significa a revelação. O Apocalipse é então a revelação. Mas Apocalipse no nosso que em inglês, dia-a-dia... desculpa lá aqui o parênteses, tanto que em inglês isso é muito fácil de perceber, porque em inglês o livro chama-se mesmo Revelation, Sim, que traduzido à letra é mesmo a Bíblias, revelação. As Bíblias dos nossos irmãos brasileiros também, algumas também dizem revelação em vez de Apocalipse. Sim, acontece que, apesar da palavra significar revelação, nós, originalmente significar revelação, o significado que nós lhe damos, e agora vou-me reportar ao significado do dia-a-dia, é um significado de fim... Não, é negativo, portanto, é de fim, é de perseguições, destruição. Portanto, nós usamos uma expressão que é o cenário apocalíptico. Tudo o que seja apocalíptico tem a ver com aquela perspectiva de o apocalipse. Sim, o caos, a nossa a natureza que está em revolução, portanto, exatamente. etc. Mas é interessante porquê? Porque isto são duas visões sobre o mesmo episódio.
Eu, quando era mais novo, e aliás, nos meus primeiros tempos, na minha ligação à igreja, havia um livro que eu tinha muita dificuldade para ler e que não lia. Tinha pavor do livro quase, que era O Grande Conflito. E porquê é que eu tinha pavor? Porque quando descreviam o livro, falavam das perseguições e dos mártires e os martírios, e falavam daquilo com uma grande paixão, e eu não sentia paixão nenhuma pelo tema, não é? Pelo contrário, sentia era terror daquilo. Imaginar que seria perseguido e que seria martirizado, etc., não me seduzia minimamente. E só houve uma altura que se deu então o clique. E a partir daquela data eu consegui... aliás, fui logo ler o livro a seguir. E foi quando eu pensei muito seriamente sobre a morte. O que é que tem? É que quando nós pensamos sobre a morte, e aliás temos um livro extraordinário para refletir sobre isto, que é o livro de Eclesiastes, que nos diz que quando nós vamos avaliar a vida, se a vida termina ali naquele momento da morte, não tem qualquer significado, é vazia, é vaidade, é como um sopro, é de tal forma fugaz como se eu soprar na minha mão que sinto o seu efeito e de repente como desaparece. Como uma flor. Pronto. Rapidamente murcha e morre. E então, aquilo que nós temos quando nós vamos a Cristo, quando nós buscamos a sua palavra, aquilo que nós temos é a consciência de que não termina ali. A partir do momento em que nós temos consciência que temos na sua segunda vinda esta esperança, as coisas mudam de figura. E então, o que se passa é que nós vamos ter então um cenário apocalíptico em que uns olharão para aquilo com terror. Aliás, que é engraçado, porque quando diz que olham com terror, não olham com terror para as alterações climáticas, para as guerras, olham com terror para a manifestação da glória de Cristo. Olham com terror porque Jesus ao Jesus se manifestar, eles têm plena consciência de tudo o que fizeram na vida deles. Sim, eu ainda iria mais longe. Ellen White eu penso que seja também no Grande Conflito que nos diz isto, que é assim, este grande terror não é, como tu estavas a dizer, não é pelas alterações, não é por todos os distúrbios que a natureza possa manifestar, não é propriamente pela vinda de Jesus, é porque a vinda de Jesus vem-lhes lembrar disto. Vem-lhes lembrar das oportunidades Sim, que não aproveitaram, o que eu acho interessante do caminho que escolheram. É uma coisa impensável, mesmo quando falas em cenário apocalíptico. O que assusta as pessoas é ver Jesus. E aquilo que dá esperança aos outros é ver Jesus. É precisamente ver Jesus. O que é que tu estás a encarar? Por um lado vês, aí vem Jesus a minha condenação e aí vem Jesus a minha salvação. Exatamente, e eles são desafiantes precisamente a pensarmos... Sabes que faz-me lembrar também aquela situação em que Moisés desce do monte. Quando Moisés desce do monte, depois de passar lá 40 dias com Deus, onde há aquele episódio que Moisés diz, mostra-me a tua glória, e Deus passa diante dele, coloca a mão sobre a fenda. Mas Moisés, ao descer, e não tinha estado face a face com Deus, mas ao descer... Vinha cheio de glória. O seu rosto resplandecia. E as pessoas que estavam cá em baixo disseram, Moisés, esconde a tua face, porque nós não conseguimos olhar para ti. E ele só tinha um bocadinho da presença de Deus. Não é? Agora imagina o que é estar perante Deus, a sua glória, quando for manifesta a sua glória. De facto, também isso deve ser muito assustador. E só mesmo aqueles que tiverem em Deus a sua salvação poderão olhar para isso como algo de muito bom. De muito positivo. Nós temos também que, na lição, portanto, na lição de segunda-feira, é engraçado, fala-nos do paralelismo, portanto, de Daniel e a segunda vinda de Jesus, que não é paralelismo nenhum, que é uma profecia, não é? Daniel 2, que é engraçado, porque voltamos a referir que, de facto, a imagem dos judeus era de um rei literal, portanto, que os fosse libertar e que assumisse os comandos da nação israelita, que não foi nada disso que se passou. E é giro ver também que, de facto, e na lição de quarta-feira vai reforçar novamente isto, que é a ideia que Deus, de facto, tinha um plano muito mais além, muito mais grandioso para o seu povo do que uma situação local, neste caso, que estamos a falar de Israel, uma situação local e provisória, porque seria sempre uma situação provisória porque o mundo continua a ser um mundo de pecado.
A lição de quarta-feira depois vem referir isso também, que há dogmas, que há pessoas que têm esta crença que a vinda de Jesus não é literal, que a vinda de Jesus é quando o homem finalmente tiver, não sei, uma abertura de espírito e começar a compreender as coisas e aos poucos começa a mudar de atitudes e então este mundo torna-se um paraíso, porque tendo consciência de tudo, tendo consciência do nosso irmão, acabamos com guerras, acabamos com a fome, acabamos com a desigualdade social, começamos a tratar bem a própria natureza vai ter a oportunidade de se regenerar. Portanto, há esta visão. E os judeus do tempo de Jesus não estavam muito diferentes desta visão mais moderna da vinda de Jesus. Eles também queriam uma vinda física, digamos assim, portanto, não uma vinda espiritual como tu já tinhas frisado. Mas é giro ver que Daniel 2 já falava disto na forma da estátua do sonho de Nabucodonosor. E quando nós vemos as várias partes da estátua que representavam os vários impérios, quando nós vemos o último, que é aquela amálgama de ferro e barro, portanto, que são duas ligas que nunca se podem juntar, que pode ficar provisoriamente ligado, mas não é uma coisa duradoura, portanto, é uma coisa que facilmente se parte, e mais a simbologia de ser nos pés, que os pés são o sustento de todo o corpo, portanto, aquilo não tinha sustentação possível para uma estátua, e nós compreendemos que essa liga, que essa mistura, que esses pés representam a Europa, como nós hoje a conhecemos, não é? A União Europeia. Esta é a ideia que a lição também nos traz. Eu não gostava de ir escamotear tanto, não é? Mas pronto, o que eu queria dizer com isto é que, da mesma maneira que há uma pedra que vem e destrói os pés da estátua, Jesus identifica-se como essa pedra. Ou seja, vai fazer tábua rasa. Não é a vinda de Jesus, não é. Ele vem e regenera o planeta como ele está. Isto é uma ideia errada. Aqui há uma coisa, só te queria ajudar aqui num aspecto que é. Sim. A pedra vem e não destrói os pés da estátua, destrói a estátua toda. Destrói a estátua, sim, no seu todo. Toda, completamente. Sim, exatamente. Portanto, vem a pedra, aquela pedra que é arremessada, ninguém vê de onde, nem quando, nem por quem, e aquela pedra vem e destrói a estátua até não restar da estátua nada. Fica reduzida a pó. Exatamente. E depois essa pedra, como num sonho, essa pedra vai se engrandecendo, ocupando a terra toda e transforma-se num reino que nunca mais terá fim. Portanto, as profecias de Daniel são muito interessantes porque elas funcionam quase como um zoom, em que tu vês a profecia em Daniel 2 e depois fazes zoom e vais a Daniel 7 para compreenderes melhor, e depois fazes zoom e vais a Daniel 8 para compreender melhor e vais fazendo zoom. Ou seja, vais entrando mais dentro da profecia. A profecia é quase sempre a mesma, portanto, está sempre a falar do mesmo. Os pormenores. Eu acho interessante porque aquilo que nos dá a entender é que não sobra nada daquilo que estava antes, daqueles domínios, daquelas filosofias, daqueles modos de vida representados nos impérios anteriores. Não vai sobrar nada. Tudo vai desaparecer. E de facto tu dizes, e é verdade, Jesus faz ele próprio a analogia, ele diz que ele é a rocha. Isto é muito simbólico. E quando tu vais a Daniel 7, em Daniel 7 aparecem os reinos representados de outra forma, na forma de animais soberbos, animais que nunca ninguém viu. Mas no final diz, em Daniel 7, a partir do versículo 13 até ao versículo 14, já agora deixa-me só ver se encontro aqui. Vai buscar uma imagem muito interessante que nos reporta, de facto, para Jesus. Ora bem, eu já vou atrás de mais. Estava aqui a conversar e, entretanto, passou-me o texto. Eu estava a ver, o livro disse que ela estava a andar para trás. Daniel, no capítulo 7, e aqui diz assim, no versículo 13, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu. E mais uma vez vem aqui a mesma analogia, portanto, que também há no Apocalipse e que há noutros livros, vindo com as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado então o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Portanto, está aqui a visão de quem é esta rocha. O próprio Daniel, no capítulo 7, diz quem é a rocha. Porque é outra vez aquele reino que nunca mais será destruído.
E diz que é um como o Filho do Homem. É o único que aparece na profecia que se parece com um homem. E quem é que se parece com um homem? É Jesus. Jesus é que assumiu a nossa condição, a nossa forma humana. Portanto, de facto, aqui já em Daniel prefigurava isso. E ainda sobre este tema da destruição completa daquilo que está antes, em 2 de Pedro, no capítulo 3 e também nos versículos 9 até 13, diz que os elementos ardentes se desfarão. Não é? Desculpa lá, isto nada como a gente ler mesmo no sítio. 2 de Pedro, no capítulo 3, diz assim: virá entretanto como ladrão, isto estou no versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, ou ardentes se desfarão, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Portanto, está a falar também daquele dia, dizendo que tudo vai ser renovado, tudo vai ser desfeito para ser construído algo novo. Exatamente. Aliás, não é reconstruído, é mesmo uma construção de raiz. É arrasar com o velho mundo e começar com o novo. Agora vamos àquela lição que tu deste um toque logo no início, tanto que falava do Big Bang, não é? O tal conferencista que tinha dito que o universo surgiu através de uma massa minúscula, infinitivamente densa, e essa massa explodiu e dessa explosão veio à existência o nosso universo. E é engraçado que basta pararmos um bocadinho, pensarmos e confrontarmos. Então, ok, e como é que essa massa surgiu? Essa massa teve que surgir de algum lado. Não estava lá. Então, essa massa surgiu. Ele afirma que a massa surgiu. Ele e outros cientistas que acreditam, de facto, na teoria da evolução. Essa massa surgiu. E particularmente os que acreditam na teoria do Big Bang, porque há várias teorias. Essa massa surgiu, e a massa surgiu e deu origem ao universo. Então, como é que a massa surgiu? Essa parte eles não conseguem contar. Portanto, eles também têm que viver pela fé. Não somos só... As pessoas acham muitas vezes que só os cristãos é que têm que viver pela fé. Mas eu vejo muitas teorias, e se são teorias significa que nunca foram provadas, e por isso é que continuam a ser teorias, porque é só ideias e só no papel, mas também é preciso uma grande dose de fé para acreditar nestas teorias. É sempre preciso uma dose de fé para viver, porque nós precisamos de fundamentos na nossa vida. E os fundamentos são, não queria usar a expressão dogma, mas são como os nossos dogmas, são coisas que é a partir dali que eu construo tudo o resto. São os alicerces da nossa existência. Sim, da nossa compreensão da vida. E que são essenciais para nós nos afirmarmos, aliás. Tu lembras-te daquele... Havia um anúncio na televisão há muitos anos atrás, e como tu és muito velhinha, se calhar lembras-te melhor disso. Obrigada. Que é assim, chegava um bandido com uma pistola e vinha ao poeta Bocage, e depois o bandido perguntava: quem és, de onde vens e para onde vais? E o poeta respondia: eu sou o poeta Bocage, venho do Café Nicola, vou para outro mundo se disparas a pistola. Não sei se te lembras disto, não te lembras? Afinal, não devo ser assim tão mais velha, porque calhar, eu não tenho noção desse anúncio. Se calhar era eu que era muito pequenino e marcou muito. Mas o fundamental são estas três perguntas. Quem és? De onde vens e para onde vais? E isto define-te. Tu és definida por estas três perguntas. Ou seja, a tua origem e o teu fim são essenciais. De onde vens e para onde te diriges são essenciais para tu definires a tua vida. Saberes como te afirmas na vida. E para a tua própria vida ter sentido. E teres um sentido, teres uma segurança na vida. Ora, esses são sempre os nossos dogmas. Há uns séculos atrás surgiu uma corrente filosófica que era o idealismo, em que questionava se nós estamos aqui a falar um com o outro de facto, ou se tu estás na minha cabeça e se tudo está na minha cabeça. Ou seja, somos esquizofrénicos ou não? Não é bem esquizofrénicos, mas se a existência não está na nossa cabeça. Havia até um bispo que dizia pronto, que tudo existia na cabeça de Deus, nós só existimos na cabeça de Deus. Tu tens filmes que surgiram nos últimos anos, e há alguns anos mais, onde também põem em causa, nós estamos mesmo a viver. Havia um filme tipo que era Matrix, havia o Desafio Total também, que tudo era dentro de um sonho. Portanto, nós temos dogmas, só o facto de estamos aqui a falar mesmo. O Descartes perguntava o que é que existe realmente, e depois dizia, bem, se estou a pensar, logo existe. Mas até isso pode ser questionado. Há quem pense e logo desista, não é? Mas até isso pode ser questionado. Agora, uma coisa que temos de lembrar é
Eu acho que é muito importante para nós, como cristãos, sermos aquilo que pedimos aos outros, é sermos humildes. E termos consciência que este conferencista, como tantos, como a maioria dos cientistas que existem, são pessoas muito inteligentes. E se eles chegam a estas conclusões, com muitos anos de estudo e com muita questão, eles também, de certa forma, as sabem explicar. Portanto, sermos humildes também aqui, porque eu muitas vezes ouço as pessoas, e muitas vezes na igreja, às vezes até do púlpito, a falar que é tão simples, então eles não veem, que são mesmo palermas, e nós às vezes Não, estamos aqui, eles as acham pessoas mesmo, até... eles acham mesmo. Aliás, Sim, mas simples se tu não fores é. a ver, nós Simples estamos a não é, comparar porque pessoas de senso comum com aqueles exatamente, que são os cientistas. exatamente é isso. Portanto, devemos ser de Portanto, facto simples humildes. nunca poderia ser. Mas analisar isto e saber que também entre os cristãos também existem pessoas igualmente inteligentes e nós questionamos em relação a isto todos os dias. Portanto, não é uma coisa que nos passa uma vez pela cabeça. É uma coisa que nós questionamos todos os dias. Existe Deus, não existe Deus? Isto é assim, isto não é assim. Nós passamos, ainda para mais neste mundo, porque neste mundo tu acreditares que vens de Deus e que vais para Deus, é um desafio. Portanto, ninguém acredita nisso porque nasceu assim, porque os pais lhe disseram, porque lhe dizem na escola, porque é tudo ao contrário. Nós estamos rodeados de informações em contrário. Portanto, se acreditamos nisso, temos, de facto, somos desafiados diariamente para testar a nossa crença. Portanto, eu creio que deve haver humildade parte a parte Sim, e aceitação das partes dos Mas dois. o que eu acho engraçado Mas nisto... aquilo portanto, que estavas a dizer é interessante. Vem do nada, não é? É. Mas Mas nem é essa a nós- questão. mas eles Aqui- fazem-nos a mesma aqui- pergunta. Exatamente. Eu Portanto, é tudo sempre uma questão de fé. ouvi muitas vezes esta pergunta, eu próprio em miúdo tinha esta pergunta que era, tudo bem, Deus Deus criou criou-nos, tudo, quem aquilo é quem que criou Deus? Deus. Pronto. Pronto, claro que sim, que é, tudo Mas que é só sempre que uma nós questão de temos fé. uma resposta para isso. Nós temos. A resposta que temos para isso diz que Deus é eterno, em primeiro lugar, e Deus criou tudo a partir do nada. Exatamente. Não é bem a partir do nada, é interessante, é a partir da sua palavra. Foi tudo criado da palavra de Deus, não é necessariamente do nada. Mas pronto, mas não havia matéria pré-existente. Exatamente. Mas aqui a ênfase que eu que queria dar, até porque a ênfase que a lição dá, não é prendermos propriamente no se os cientistas que acreditam na teoria do evolucionismo, e nomeadamente Big Bang, se estão certos, se estão errados, se são, sei lá, se são eles que se tornam arrogantes, se somos nós que depois na nossa leitura que nos tornamos arrogantes. Eu penso que há arrogâncias de parte a parte. Mas não era aí que eu me queria focar. E eu concordo plenamente contigo e há, claro que sim. Mas não era nesse assunto que eu queria focar, até porque a lição que nos quer mostrar é que se nós acreditamos, não é, que o universo foi criado a partir desta tal massa minúscula, é um pouco aquilo que tu estavas a dizer no início, que é, ok, a teoria do Big Bang fala-nos da expansão do universo, mas um dia ela vai-se começar a contrair. Portanto, se originou do nada, o fim... Nós estamos a estudar neste momento os eventos finais. Um evento final de um universo criado desta maneira, através de uma partícula, de uma massa densa, não é, que se multiplica. Então o fim será o contrário. Sim. Sim ou não, mas para nós também será indiferente. É indiferente o que a lição quer para aqui. Nós, sim, claro que sim, mas o que a lição quer aqui mostrar é fazer um contraste com o conceito bíblico, é fazer um grande contraste. Eu acho que, e principalmente aqui neste sítio, o que está, o ponto central é... Porque aí não há esperança para a humanidade. A longo prazo é a esperança. Pronto, a longo prazo, é isso qual é o mesmo. sentido da vida? É assim, É isso mesmo. em termos imediatos, nós vivemos assim, vivemos assado, mas no final, é como o Salomão fazia as contas vivendo no presente, vivendo no presente e concentrando-nos só única e exclusivamente no presente, essas ideias nem nos assaltam a cabeça, essas preocupações, essas dúvidas. Às vezes nem nos assaltam a cabeça, nem sequer temos tempo, porque estamos tão envolvidos. Mais existenciais. Exatamente. Mas uma pessoa que tenha tempo para parar, para meditar, para usar a sua inteligência, para questionar as coisas, e uma pessoa que pense minimamente no futuro, não é? E que pense minimamente no que é que acontecerá. Eu tenho determinados anos de vida, mas os meus anos de vida estão contados, portanto, um destes dias eu vou deixar de existir. A minha existência cessa, eu passo ao pó da terra e deixo... Não sou nada, sou um resquício de memórias na mente de algumas pessoas que também com o tempo vão desaparecer. E é nesta perspectiva, que Deus nos quer. Eu perdi-me agora um bocadinho no que estava a dizer. Sim, eu concordo, é isso mesmo. Quando nós paramos para pensar, exatamente, nós temos esta esperança. Não, eu tenho um objetivo de vida
eu até posso não estar entre os escolhidos Olha, quando Jesus eu quando vier. estudei Eu o posso até ter que Eclesiastes, descer ao pó da terra, mas eu tenho uma esperança, em contraste com estas pessoas que muitas vezes são agnósticas, porque a maior parte dos cientistas até são agnósticos. Quer dizer, vivemos, não é? Nascemos, vivemos, morremos e acabou. E assim, eu não consigo... Eu acho que se não tivesse esta esperança e começasse a pensar no tema da morte, e acho que cada vez mais, não é? Porque a gente vai avançando na idade e cada vez é um assunto mais premente e que se torna cada vez mais real, era o desespero total. E assim, eu cada vez que pensasse na morte, eu tinha um ataque de choro, quer dizer, eu desesperava-me, eu entrava em depressão, no mínimo, por não ter esta esperança. sim, mas atenção e calma. Calma. Podias entrar em depressão ou não entrar em depressão, porque há muitas pessoas que não têm esta esperança e que não vivem em depressão. Pronto. Eu estou a falar por mim, Sim, atenção, claro, por eu cada tive um. o cuidado de dizer Mas acho que é importante Natasha. mas acho que é importante pensarmos nisto, é o sentido da vida. Se a vida se esgota ali, o que é que vale tudo aquilo por que passamos? Todos os esforços que O que é fazemos, que estamos não é? a fazer? Portanto, é que nós, quando nós pensamos como evolucionista, podemos pensar assim, não, o que interessa é a manutenção da vida ou a manutenção da espécie, pelo menos, não é? Num quadro geral. Mas para mim, Mas nós somos indivíduos. o quadro geral não me importa muito, não é? Nós Porque somos nós indivíduos, vivemos não é? e sentimos individualmente. Exatamente. Portanto, e toda a gente, se fores a ver, toda a gente procura uma coisa que é deixar uma... Não sei se será toda a gente, mas há muito esta tendência de deixar uma marca. Uma marca, nem que seja nos filhos, não é? Tornar-nos imortais ou perpetuarmos de alguma maneira, não é? Deixarmos uma marca, escrever um livro, Era escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Há sempre esta vontade, e há pessoas que têm essa vontade um bocadinho mais manifesta que outras, mas porque a pessoa não consegue fazer as pazes com o facto daquilo acabar ali. Pronto. E por isso eu te dizia, quando eu estudei o Eclesiastes e quando eu estudo o Eclesiastes, deparo-me sempre com isto. Aliás, logo o início de Eclesiastes, um dos títulos diz a eterna mesmice. A eterna mesmice das coisas. Portanto, geração vai, geração vem, os rios todos correm para o mar não se enche, a terra dura para sempre, mas nós morremos. Não é? Portanto, isto continua. E o ciclo da vida não é quebrado. Não, não é tanto isso, é o nosso impacto na terra foi zero. Tanto que depois diz, se tu fores rico ou se tu fores pobre, é igual, o que é que isso interessa? Porque igual. no fim vais para o mesmo sítio. Se tu fores inteligente ou se fores doido, louco, o teu fim vai ser o mesmo. E a memória que vai restar a ti é exatamente a mesma de um ou de outro, é sempre a mesma, que é nada. Portanto, nós podemos aceitar isto e viver com isto e até dizer, olha, isto não me afeta muito, mas é muito diferente eu ter esta perspectiva de tudo acaba ali e logo isso, de que forma é que influencia a minha vida? Repara, tu vais ao Facebook ou outras redes sociais e aparecem sempre aqueles posts, a vida é tão curta, aproveita, vive-a agora intensamente, não é? Porque a pessoa diz, se isto se vai esgotar, deixa-me esbanjar tudo já. Mas... Só que isso é um pensamento perigoso, é um pensamento que nos pode levar à anarquia. Mas influencia a tua vida, já viste? A tua vida fica influenciada pelo facto de tu pensares ou acaba agora ou há algo mais. Mas quando tu pensas há algo mais, então aí existe espaço existe sentido para o altruísmo, existe sentido para a solidariedade, existe sentido para o amor, existe sentido para o amor, para os valores. Faz sentido se houver algo mais, não é? Depois, entretanto, aqui na lição a seguir, fala-nos de que vem de uma forma visível, certo? Tem aqui uma passagem de Ellen White do Grande Conflito, eu posso ler, que nos diz, o firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia a atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento e rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a aproximar-se. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demónios na missão de destruir. A terra inteira levanta-se, ondulando como as ondas do mar. A sua superfície quebra-se. O seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se. Ilhas habitadas desaparecem. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Deus lembrou-se da grande Babilónia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
Isto é uma imagem mesmo apocalíptica. É o cenário É apocalíptico. mesmo um cenário apocalíptico. Mas, Olha, eu a respeito disto, há uma coisa que é, em primeiro lugar, a certeza que nos é dada, e estão aqui vários textos referenciados, Mateus, 1 Tessalonicenses, Mateus outra vez, Apocalipse, 2 Tessalonicenses, há aqui vários textos que não são referenciados. A certeza de que é uma vinda física, exatamente. visível, que se vai notar e que é definitiva. Como diz, é um evento tão imenso que literalmente vai Exato. provocar o fim do mundo tal como nós o conhecemos. Sim. Depois faz aqui também umas perguntas interessantes. Mas olha, eu entretanto ia só lembrar aqui o texto de Sofonias. Acho que é o texto de Sofonias. Exatamente, desculpa. Em que fala do dia da ira do Senhor. E diz que, aquilo que já tínhamos dito há bocado, é que para uns é o dia da ira do Senhor, mas para outros há refúgio. Há refúgio, são escondidos da ira do Senhor. Portanto, uns estão expostos e outros são escondidos da ira do Senhor. Este cenário apocalíptico não é nada que não tenhamos vindo. A terra a ondular, as montanhas, não sei o quê, portanto, as ilhas habitadas a desaparecer, que nós prevemos até com estas alterações climáticas que possa acontecer. Assim como a orla costeira, a orla costeira a ser alterada e desaparecer. Eu gosto da pergunta que aqui faz também. Pergunta-nos como é que viver com a realidade, isto são perguntas de reflexão, obviamente, como é que viver com a realidade da segunda vinda nos deve influenciar na forma como vivemos hoje? E de que maneira é que isto também nos deveria ajudar a recordarmos quais são as coisas que realmente importam na nossa vida? Portanto, como é que o tomar o conhecimento da segunda vinda de Deus de facto nos deve influenciar no modo de viver e no modo em como abraçamos essa segunda vinda? Isto são perguntas de reflexão, acho que são perguntas importantes que nós devemos colocar. Eu não digo diariamente, mas se calhar faria sentido até diariamente, porque isto influencia toda a nossa escolha do dia e toda a escolha que nós fazemos ao longo de todos os dias, que muitas vezes entramos num automático e às vezes nem pensamos, temos as nossas rotinas, trabalho, casa, filhos, casa, jantar, arrumar a casa, levar os filhos à escola, trazer os filhos da escola, ir para o trabalho, vir do trabalho, e entramos numa rotina que muitas vezes não nos permite sequer parar para pensar se o que estamos a fazer nos está de facto a preparar para esta segunda vinda, e era importante ficarmos com estas perguntas. Nós já estamos aqui em modo de terminar e vamos falar do fim, que não é bem um fim, mas um princípio, ou pelo menos mais para além. Os vivos e os mortos neste cenário em que Jesus volta e fala-nos, e há aqui um texto que eu também gosto muito, já vou há aqui uma frase, enquanto procuras o texto, há aqui uma frase também na lição, na quinta-feira, que diz que, é uma coisa tão óbvia, mas quando a gente lê parece ter outro significado, que é, aqueles que creem em Jesus também morrem, também são mortais. Portanto, a morte faz parte da vida de todo o ser humano, não é? Independentemente da nossa crença em Jesus ou não. Aqui a grande diferença, como já referimos, é a esperança que temos dessa morte. E aquilo que nos diz é de facto sobre qual é a condição dos mortos e dos vivos. E já lá iremos. Mas eu queria... Paulo também tem um texto muito interessante em que a certa altura diz, porque já não há mais escravo, não há mais livre. Não... E ele faz-me lembrar como é que o cristianismo pode ter atingido, portanto, ou ter sido propagado de tal forma naqueles primeiros anos, como é que foi uma propagação tão rápida e tão eficaz naqueles primeiros tempos, quando não tinhas, lá está, nós falamos que temos a internet, temos isto, temos aquilo, mas eles não tinham nada disso. E para chegar de um lado ao outro... A gente dizia que agora tem tecnologias e facilidade. Mas para chegar a qualquer sítio seria tão difícil, como é que ele se propagou de tal forma? E eu ponho-me no lugar de um ser que era normal na sociedade de então, e dos romanos, que era o escravo, que seria a condição mais baixa do homem. Quando o escravo, que vive a sua vida pensando não há mais nada além disto, de repente ouve dizer que não, que existe uma salvação para ele, que existe um Deus, que existe liberdade, que Jesus morreu para ele poder viver, e ouve falar disto. Esta é a verdadeira essência do Evangelho. E é assim que o Evangelho nivela todos. Não é? Somos todos escravos do pecado, no Olha, fundo. Para terminar, ia buscar aqui um texto que me é muito querido, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, em que Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Estamos a falar aqui dos que têm esperança e os que não têm esperança. Como é que encaram em relação aos que dormem e aos que morrem. Então não queremos que sejais ignorantes
em relação às que eles estão mortos, para que não fiqueis tristes como ficam os outros que não têm esperança. E então diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ainda havia mais esta questão, não é? E temos de lembrar que estamos a falar de um tempo em que aqueles cristãos, ou aquelas pessoas que se converteram logo ali a seguir à morte e à ressurreição de Cristo, portanto, logo a seguir à passagem de Cristo para esta terra, aqueles que se converteram nessa altura, todos eles queriam que Jesus viria logo ali. Portanto, Paulo diz: nós, os que estivermos vivos. Portanto, para eles a vinda de Cristo era imediata. Mas, entretanto, os anos foram passando as décadas. E alguns foram morrendo. E agora muitos deles estavam tristíssimos. Mas aquele morreu, então Jesus ainda virá para eles. E então Paulo diz isto: não tenham problemas, porque aqueles que morreram em Cristo, nós nem sequer os vamos preceder. Pelo contrário, eles ressurgirão primeiro. E eles ascenderão ao céu primeiro. Nós, os que estivermos vivos, vamos a seguir juntar-nos a eles nos ares. Isto está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13 e até ao final. Nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. São palavras de consolo. São palavras de consolo. Portanto, resumindo, a segunda vinda de Jesus tem que ser encarada como o grande clímax, a grande esperança da fé cristã, portanto, o grande dia da libertação. E a lição de sexta-feira deixa-nos também com esta reflexão, que não é na natureza que a gente vê indícios da segunda vinda de Jesus, é na palavra escrita de Deus. Portanto, para nós termos a certeza desta segunda vinda, temos mesmo que saber estudar a Bíblia e orar por compreensão para a interpretação da própria. Luís, foi um prazer estar contigo. Também. Desejo-te uma boa semana. Igualmente. E até qualquer dia. E nós terminamos assim o estudo deste trimestre. Esta foi a última lição deste trimestre, da preparação para o tempo do fim. Esperamos que todos aqueles que estudaram, tal como nós, estas lições, tenham encontrado aqui razões para reforçar a sua fé, os seus fundamentos na crença da libertação através da vinda de Jesus. Assim nos despedimos e esperamos que continuem a aceder a estes vídeos para poderem preparar-se melhor também no estudo da Escola Sabatina. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro